Estamos aí ao vivo mais uma vez. E o tema hoje é um tema pertinente ao mês de setembro. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, estamos chegando ao final do mês já. Fala sobre o suicídio. E eu vejo que depressão, ansiedade e outras coisas parecidas têm a ver também ao suicídio. Pode levar ao suicídio também. Por isso que eu resolvi nessa live falar sobre depressão, mas usando personagens bíblicos, devido ser Setembro Amarelo e falar sobre suicídio, que é uma coisa gravíssima aí, né? Ao ponto de chegarmos de tirar a nossa própria vida. E por que de usar exemplos bíblicos? Porque são pessoas que foram servos de Deus, extremamente usados pelo mesmo, mas que eram seres humanos, como eu, como você, feitos de carne e osso, movidos por sentimentos. Só que a diferença deles é que eles eram seres humanos, porém dependentes de Deus. E como enfrentar e como saíram dessas situações. A gente vai usar exemplos aqui. Eu quero citar para vocês 3 exemplos, tá bom? De pessoas da Bíblia, servos de Deus, a diferença está aí, que passaram por um momento de depressão. Eu quero citar para vocês Elias, quero citar para vocês Jonas e quero citar para vocês o nosso principal, que nós iremos falar, trabalhar, que é Moisés. Mas antes de tudo, nós temos que entender o que é depressão. Vamos a o que os médicos falam sobre depressão. Uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa. E dentro dessa depressão pode ter várias características. Uma delas pode ser uma profunda tristeza, angústia, desânimo, pessimismo, que vai fluindo ali dentro. Ela entra dentro de um mundo que só ela se encontra, só ela se enxerga. E a pessoa, quando ela está com depressão, ela realmente não percebe que ela está no mundo isolado dos demais pessoas. Ela entra dentro do mundo e vive aquele mundo ali. E os personagens bíblicos aqui não foram diferentes. De acordo com as circunstâncias, situações que eles estavam passando, que eles entraram nessa depressão. Vamos citar 2 exemplos rápidos aqui. Primeiro vai ser o exemplo de Elias. O primeiro exemplo que eu quero citar para vocês aqui é de Elias. Vai estar lá no livro de 1 Reis 19. Eu quero citar isso aqui para vocês. Uma situação que ele estava passando. Porém, servo de Deus. A diferença está toda aí, tá? Em 1 Reis 19, qual é o contexto? Eu vou ler o versículo 19, eu lerei o versículo 4 apenas, mas eu irei contar um pouco da história para vocês entenderem o contexto. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Qual era o contexto da história? Elias era um profeta do Senhor, um servo do Senhor, no qual estava combatendo o pecado ali do povo de Israel na época do rei Acabe e da rainha Jezabel, que eram duas pessoas terrivelmente más, realmente Jezabel, malignos. E ele tinha acabado de enfrentar os seus profetas em nome de Deus e exterminados mesmo. E nesse período, Acabe fala para Jezabel, que era extremamente má,
maligna. E ali começa uma perseguição a Elias, aonde ele foge para poupar a sua própria vida. E ali, como nos relata, ele vai até um deserto, no qual ele se assenta ali, deita debaixo de um pé de zinho e pede a Deus a sua própria morte. Então a circunstância, o momento que ele estava passando, ele entrou num desespero tamanho de pedir a sua própria morte. Então ele estava naquele momento depressivo. A pessoa que está em depressão, ela perde o sentido das coisas, da vida, do mínimo do mínimo. Ela não faz sentido mais. Então Elias, naquele exato momento, estava passando por um momento emocional, ao ponto de pedir que tirasse sua própria vida. Um exemplo aí, mas servo de Deus, tinha acabado de ser vitorioso em nome de Deus, era abençoado por Deus, mas era ser humano, tinha sentimento, tinha emoção. A diferença está aí. Nós somos seres humanos, mesmo sendo servo de Deus, crendo em Deus, nós somos seres humanos e temos que ser extremamente dependentes de Deus. O outro exemplo a ser citado vai ser de Jonas. Jonas também, o profeta, usado por Deus, e que no capítulo 4 do livro dele, Jonas, leremos do versículo de 1 a 3, ele fala o seguinte: como isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque é melhor morrer do que viver. Jonas também estava passando por um momento de angústia, devido às circunstâncias também que ele estava passando, ao ponto de pedir. Mas o que eu quero focar nesses dois personagens principalmente? Eles eram servos de Deus. A diferença está aí. Só servo de Deus, porém dependente do mesmo. Por isso continuaram a sua caminhada, a sua jornada, pela misericórdia e pelo amor de Deus. A diferença está toda aí nesse momento, nesse mundo que nós temos vivido de turbulência, no mundo que nós temos vivido de ansiedade, de imediatismo. A diferença é essa, quando você está na presença de Deus. Tem servos com Moisés agora deprimidos. Falamos de Elias, Jonas rapidamente, nem contamos muita história. Todos estão sujeitos à depressão, dependendo da situação que está passando. Às vezes nós achamos que depressão é uma coisa simples, uma coisa à toa. Tem muitas pessoas ainda acham que depressão é coisa... Alguns até falam assim: ah, depressão é preguiça. Não, depressão não é preguiça. Depressão é um estado emocional que a pessoa está passando, que ela nem percebe das circunstâncias da vida, dos momentos, às vezes, que ela está passando, e é onde ela não vê solução para o problema. Depressão, sim, é uma coisa grave e precisa ser tratado. Só que quem é médico, né, psiquiatra, psicólogo, sabe os graus e os níveis da depressão da pessoa. É bom a gente sempre dialogar, conversar, desabafar aquilo que você está sentindo com a pessoa da sua, da minha, né, da nossa confiança. Não é bom ficar guardando aqui dentro.
as mágoas, as angústias, as dificuldades. É bom você ter uma pessoa de confiança que você possa falar. Mas o exemplo principal que eu quero citar com vocês aqui, rapidamente, vai estar lá no livro de Números, texto básico que a gente vai trabalhar. Lá no livro de Números, capítulo 11. 11. Leremos os versículos 10 a 15. Vou achar rapidamente para vocês aqui. 10 a 15. E quem é esse personagem? Moisés. Vamos falar de Moisés, também outro servo de Deus que passou por um momento de depressão na sua vida. Vamos lá. Números 10, Números 11, capítulo 11 de Números. Leremos aí versículo 10 ao 15. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o à luz para que me diga: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra, sob juramento prometeste aos seus pais? Donde teria eu carne para dar todo a este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tem achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Qual é o contexto aqui? Moisés, muitos já conhecem, mas só relembrando, estava com o povo no deserto, tinha acabado de sair do Egito, depois de longos 400 anos ali como escravos, e o povo estava reclamando naquele momento por falta de alimento. Mas que tipo de alimento que o povo estava reclamando? Deus já estava concedendo maná ali, as codornizes, mas mesmo assim não estava bom para o povo. O povo queria mais e reclamaram com Moisés a respeito da vida que eles levavam lá no Egito, mesmo sendo prisioneiros, mesmo sendo escravos. Tipo assim, lá nós temos fartura e aqui nós estamos vivendo do básico, apenas do pão, do maná e de algumas avezinhas que caem do céu, muito magricelinhas, codornizes. Quem sabe, codorniz é um bichinho pequenininho. Como podemos? E foram até Moisés reclamar disso. Imagine, uma pessoa só ouvindo. Eram muitas pessoas que estavam ali no Egito. Vamos colocar aí, média aí, pelo tempo que eles viveram, 400 anos ali, geração, 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 devia estar beirando aí, vamos pôr coisa de quase milhões, de pessoas aí. Imagine todos esses batendo e falando na cabeça de Moisés ali, reclamando disso. Tipo assim, você nos tirou da onde nós estávamos tranquilo, aparentemente, e nos colocou aqui, então a culpa é sua. A culpa é sua. Gratidão, né? Então Moisés se sentiu naquele momento ali com uma pressão enorme de problemas. E ele se viu, teoricamente, numa situação de angústia profunda por aquele momento que estava passando ali. Chegando no versículo 15 aqui, do capítulo 11,
De Números vai falar dessa forma: se assim me tratas, mate-me. De uma vez eu te peço, você tem achado favor aos teus olhos. Ah, Deus, eu sendo seu servo, fazendo o que o Senhor me mandou até agora, sendo fiel à tua palavra, eu tenho o direito de pedir isso. Tire minha vida. Mas que ponto é esse de chegarmos a pedir a Deus de tirar a nossa própria vida? Por quê? Quem uma pessoa em sã consciência pede para tirar a sua própria vida? Me fala, uma pessoa normal, será que passa isso na mente dela, de tirar a sua própria vida? Aí que nós vamos ver a diferença. Ele estava nesse exato momento com algum problema psicológico. É o que fala a depressão. Depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa. Aí vai apresentar algumas características. Uma delas é a tristeza profunda, desânimo, pessimismo, uma baixa autoestima. Moisés também estava com uma baixa estima. Que situação difícil. Olha, pessoas dedicadas, bondosas, o tempo todo se preocupando com os outros, com o próximo. Às vezes você chega, a pessoa o tempo todo ali com ar de bondade, de solidariedade, mas às vezes nós não sabemos o que ela está passando por dentro, como ela está, o seu emocional. E hoje nós temos vivido num tempo que o estado emocional da grande maioria das pessoas está abalado devido aos acontecimentos do momento, que eu citei logo no início. A depressão, ela vai surgir de acordo com o que você está passando ou lidando. E se você deixar isso ir aumentando na sua vida, sem pedir socorro, sem pedir ajuda, você começa a ter alguns complexos. Um deles é o complexo de perseguição. Mas qual o sentido da perseguição? Ah, ninguém gosta de mim, ninguém está aí para mim, ou esse momento que eu estou passando aqui está um momento muito difícil, no qual ninguém me ajuda, ninguém me socorre, ou todos estão contra mim. E você vai desencadeando outras coisas, no caso da depressão. Moisés aqui, se a gente parar para pensar numa perspectiva, a personalidade dele, a forma que ele lidava com as coisas, com as situações, no contexto geral, ele era uma pessoa extremamente dedicada e zelosa por aquilo que ele fazia. Então tudo aquilo que começava a sair do controle, ele começava a entrar em certo desespero. A gente vai ver algumas outras partes, né, outras fases da vida dele, que no qual, por exemplo, quando ele quebra as tábuas da lei, um ato de nervosismo, outras coisas mais. Então isso faz parte do seu jeito, Moisés, por ser muito dedicado, muito zeloso, muito perfeccionista naquilo que fazia. Então tudo aquilo que começava a sair fora um pouco do controle dele, ele estava em desespero, ansiedade, que causa a depressão. Então nesse exato momento, como ele não tinha controle sobre aquilo, o povo estava extremamente reclamando, ele entrou no ato de desespero e angústia profunda e depressão de pedir a própria morte. Aí que está o perigo. Depressão tem a ver sim com suicídio. Você entra numa extrema depressão, mas a depressão ela tem as formas de ser identificada. Não significa a pessoa que está depressiva, ela está o tempo todo isolada, 24 horas isolada. A pessoa pode estar depressiva e aparentemente você olhar e conversar com ela, ela está bem. Não demonstrar algo nenhum. Mas o principal ponto da depressão é o que está aqui dentro.
que não é colocado para fora. Nem toda depressão a pessoa se isola dentro de um quarto. Às vezes ela está até em convívio social em alguns lugares, não é em todos os lugares, né? Vamos supor que ela tem o costume de ir à igreja, por exemplo, ou ela tem o costume de ir na casa do pai, da mãe, ou de um amigo que ela gosta, e ali naquele exato momento ela está tranquila, normal, não apresenta nada, mas e por dentro? Como ela está? Moisés, que é o exemplo que nós estamos citando aqui, o povo chegava para conversar com ele, e ele recebia o tempo todo, faz parte do seu temperamento, zeloso, mas ele estava extremamente angustiado e deprimido por dentro, pela situação, pela cobrança que o povo estava tendo por ele. Mas entra um perigo aí que eu quero ressaltar dentro da depressão, do momento que a gente está passando, que pode desencadear algumas coisas. Por exemplo, quando a gente vai ver aí o resultado da alta piedade. Quando Moisés faz essa declaração aqui, ao mesmo tempo ele estava tendo alta piedade. E o que é a alta piedade? Piedade de si mesmo. Dificuldade para lidar com situações adversas, que era o momento que ele estava passando aqui. E se colocar no papel de coitado. Isso é um perigo também, porque quando você se coloca em autopiedade de si mesmo, tem dó de você mesmo, você começa a ver e ter dificuldade em enfrentar situações adversas, como Moisés aqui. Então ele começou a se sentir incapaz de lidar com aquelas situações ali. E isto pode fazer o indivíduo afastar das suas próprias capacidades e virtudes, que faz parte da depressão. Quando você vê que não tem solução mais pelo seu problema, que as coisas estão difíceis, não tem como resolver mais as situações adversas da vida, você começa o quê? A se retrair, a se afastar, e as suas capacidades, suas virtudes, aquilo que você tem de melhor, começa a ficar escondido e você não coloca em prática. Isso faz parte da depressão. É o que Moisés estava passando nesse exato momento. A autopiedade, o tempo todo, ela vai criar, como eu citei, o complexo da perseguição. E uma outra coisa que também pode surgir uma pessoa que está entrando em depressão ou que já está em depressão é a apatia. A apatia é uma coisa muito séria. Isso fica claro para a gente ver. A apatia é quando você começa a perder interesse, insensibilidade, você começa a sentir indiferença. O estado emocional de neutralidade, ausência de emoção, motivado por diferentes situações. A empatia é uma coisa muito séria e quando a pessoa está depressiva, você vai ver que ela vai demonstrar, uma das características, ela vai demonstrar essa empatia. Não vai começar a se importar com outras coisas que estão ao seu redor e até mesmo com si próprio. Um exemplo, claro, por exemplo, quando a pessoa está em depressão, você vai olhar a sua aparência. Não em todos os casos, mas na maioria dos casos. Ela como fala, desleixa, ela não preocupa mais com a sua aparência, principalmente física. Para ela tudo tá bom. Como se diz, deixa a vida me levar, né? É um perigo. E por que eu estou citando exemplo bíblico? É para entender que mesmo nós estando na presença de Deus, nós somos seres humanos. Temos nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades nessa vida. Não significa que você está na presença de Deus, que você é o super-homem, que você é forte, é invencível. Não. A Bíblia ela não mostra assim. Através desses exemplos de pessoas que passaram por depressão,
mesmo estando na presença de Deus, que nós somos dependentes dele. Uma sobrecarga, até mesmo a vontade de morrer. Dependendo da circunstância que a gente está passando na vida, parece que aquilo nunca vai ter fim, né? Aquela angústia, aquela dificuldade, aquele momento terrível, parece que nunca vai ter fim. Quando a gente vai criar aquela, dentro da gente, a autopiedade, né? Que é a piedade da gente mesmo, que você deixa as suas características, as suas habilidades, aquilo que você tem de melhor, você deixa de lado, colocando como você é uma pessoa insignificante, incapaz de resolver o problema, sim, a gente vai aprofundando mais dentro da depressão, por causa da autopiedade. Agora há uma diferença nessas pessoas aqui, que nós citamos aqui, o exemplo foi Elias, outro exemplo foi Jonas, e aqui o exemplo principal que nós estamos citando é Moisés. Há uma diferença imensa quando eles passaram por essa situação. Há uma diferença. Aí nós vemos também, dentro disso, o próprio amor de Deus sobre nossas vidas. Quando nós estamos na presença de Deus, não significa que nós somos super-homens. Não significa que nós somos invencíveis. Não significa que nós não vamos passar por momentos de dificuldade, que nós vamos passar por cima dos problemas sem, às vezes, dar uma estremecida. Não, não é isso. A diferença de atitude quando você está na presença de Deus, que em primeiro lugar você coloca Deus acima de qualquer problema. E que o amor de Deus é o que nos sustenta. A graça e a misericórdia de Deus é o que nos sustenta e que nos faz caminhar. No momento de depressão, Deus vai conduzir situações para levar pessoas para poder te ajudar, para você enfrentar essa dificuldade. Vai mostrar, vai trabalhar com a gente o seu amor, o seu carinho, nos orientando a tomar decisões sábias. Porque uma pessoa, quando está em depressão, ela precisa de ajuda. Um profissional, de pessoas, de amigos, para estar com ela. E Deus vai encaminhar isso. Mas como servo de Deus, eles tiveram uma atitude muito bacana. Uma atitude muito bacana que Moisés teve e os outros servos também tiveram, como Elias e Jonas. Uma das atitudes é gratidão a Deus. Por que da gratidão a Deus? Porque só de nós levantarmos, só de nós estarmos vivos e respirando hoje, já é o motivo de agradecermos a Deus. Seja qual for a circunstância, seja qual for o problema que nós estivermos passando, é o motivo de agradecermos a Deus, sim. Menos deprimido. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, ele fala: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Jesus em nossa vida. Vou até abrir para mostrar para vocês aqui. Peraí. 1 Tessalonicenses, a carta à igreja de Tessalônica, aos Tessalônicos. Deixa eu achar aqui. Peraí. Só um minutinho. Faço questão de ler esse versículo, que é o versículo que fala muito ao meu coração. Em tudo dai graça. E olha que quando Paulo escreve isso, ele estava passando por um momento difícil na sua vida, tá? Não estava, como se diz, um momento fácil, não. 4,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Outro exemplo
de perseverança, de demonstração do amor de Deus é Paulo, que passou por momentos difíceis na sua vida, abrindo mão de tudo e enfrentando tudo e todos em nome de Deus, em nome de Jesus, para pregar o Evangelho, levar o amor. Foi preso, foi chicoteado, maltratado, humilhado várias vezes na sua vida, mas ele chegou a uma conclusão que tudo dá graça. Ele chegou a uma conclusão de tudo dá graça. Seja qual for a situação, devemos dar graça, porque Deus está no controle de todas as coisas. Depressão é uma coisa séria, que leva, todos estão sujeitos, independente de quem seja a pessoa, mas a depressão ela vai pelas circunstâncias, sim. Às vezes que nós estamos passando na nossa vida, assim como Moisés, Elias, Jonas passaram. Agora, há uma diferença em tudo da graça, porque Deus promete nos apoiar em todas as ocasiões, uma vez que Ele não pode falhar. Então nós estamos falando de um Deus imutável, um Deus que não muda. Ele é o mesmo Deus lá da época da criação, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Jonas, o mesmo Deus de Moisés, de Paulo, de outros mais. Ele é o mesmo Deus de hoje. E quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que acreditar e nos apropriarmos deste oferecimento que Deus nos dá. E deixarmos de pôr certas coisas de lado. Confiarmos em Deus e seguiremos em frente, firme nele, porque é Ele que nos sustenta. E uma outra coisa muito interessante, esses três personagens que nós citamos aqui, aí nós vemos o tamanho do amor de Deus, que mesmo esses três personagens pedindo a morte, Deus não levou em consideração os seus pedidos. Deus não ouviu os seus pedidos. Até mesmo porque Deus, Ele ouve nossas orações. Todas as orações que nós fazemos, Ele ouve. Mas Ele faz segundo a sua vontade. Ele nos concede segundo a sua vontade, dentro da sua soberania sobre todas as coisas. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Não é nós que sabemos o que é melhor para nós, é Deus que sabe. Deus sabe das nossas limitações. Até onde a gente pode aguentar e até onde a gente pode perseverar e seguir em frente. Então Deus teve piedade dessas pessoas, mesmo quando pediram a morte. Olha para você ver que tamanho este amor de Deus. Deus nos perdoa e faz uso de nossas vidas. A vida desses homens não acabaram aqui, quando eles pediram a morte. Depois disso, foram usados grandemente pelo Senhor. Somente Moisés ainda teve uma longa caminhada com o povo, 40 anos no deserto. Deus ainda usou, continuou usando. Nós vemos aí o amor de Deus, cuidando daqueles que o temem, daqueles que o servem. Então, como Paulo fala, da graça, não considerando as circunstâncias, como Deus nos ordenou, e você continuará sentindo o amor de Deus. Espero que essa reflexão breve, um pouquinho sobre a depressão e momentos difíceis da nossa vida, te leve a pensar e a refletir no tamanho do amor de Deus, o amor infinito, incomparável, um amor incondicional, no qual nenhum ser humano é capaz
de demonstrar a outra pessoa, assim como Deus demonstrou este amor através do seu Filho Jesus para a nossa vida. Então, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade que nós possamos estar passando, vamos dar graça, vamos ser dependentes de Deus. E Deus vai cuidar de nós, assim como cuidou destes servos no passado. Por que do exemplo bíblico? Para mostrar que nós somos pessoas humanas, feitas de carne e osso, que temos sentimentos, que mesmo sendo servos de Deus, passamos por momentos difíceis na nossa vida, mas que nós temos que ser seres humanos dependentes de Deus. É isso que faz a diferença. Sermos extremamente dependentes de Deus, seja qual for a situação da nossa vida. Confiar em Deus, no amor de Jesus, nós teremos uma vida melhor. Certo? Essa é a diferença. Obrigado a vocês que acompanhou e obrigado a vocês que ainda irão acompanhar. Agradeço desde já. Falamos um pouquinho sobre depressão, com exemplos bíblicos. É bacana a gente ouvir isso, ver que pessoas extremamente usadas por Deus também passaram por momentos difíceis na sua vida, mas tiveram Deus amparando e cuidando das suas vidas. Agradeço a vocês. Até a nossa próxima live aí, desde já. E que Deus abençoe a todos.